Olá, você sabe o que é uma agência de publicidade? Ou então, acha que sabe? Não tem problema, hoje vocês vão conhecer a Fullpack, uma agência realmente full, com tudo, desde uma banda para produzir os seus jingles, até um estúdio para analisar os seus consumidores. Quem vê a Fullpack assim tão grande, nem imagina que era apenas uma salinha chamada Millen, que um dia conheceu uma pequena rede de varejo, e ali viu uma grande oportunidade. Junto, empresa e cliente cresceram lado a lado, formando grandes conexões. A empresa fazia de tudo para o cliente, desde chaveiros até o comercial com uma cantora famosa. Onde antes existia uma empresa para cada função, embalagem, designer, hoje juntaram tudo em um só lugar chamado Fullpack. Curioso para conhecer mais sobre a Fullpack? Ou então, o que é uma agência de publicidade? Vamos até lá agora, que eu e meu grupo mostraremos para vocês. Olá, hoje estamos aqui na Fullpack, no Rio de Janeiro, localizada na Barra da Tijuca, uma das maiores agências aqui do Rio de Janeiro. E hoje vamos mostrar a vocês como funciona uma agência publicitária, conhecer melhor esse prédio incrível aqui. Olá, hoje a gente está aqui para um bate-papo com o Rory, diretor de designer, e o Leonardo, que é diretor digital. E vamos fazer um bate-papo contando um pouco sobre a agência e vamos efetuar algumas perguntas. O que seria exatamente uma agência publicitária? Olha, essa pergunta é bem ampla mesmo, porque depende, tem agências e agências, né? Uma agência, na essência de uma agência de publicidade, é uma empresa, uma empresa que trabalha efetivamente para clientes, a parte de comunicação publicitária, né? Então, a gente cria toda a parte de conceito de uma marca até a parte de mídia, que é onde a gente coloca para fora da agência o nosso trabalho, né? Então, tem toda a parte de criação. Uma agência publicitária normalmente é dividida entre criação, atendimento e mídia, né? Criação e planejamento digital também, e planejamento. E a parte de comunicação, enfim, tem o on e o off. Então, acho que são esses os principais pontos. Esse é o básico. Mas existem agências e agências, né? Então, com diversas características diferentes. Aqui na Fullpack, a gente tem algumas características de ser muito mais estratégica. Nosso posicionamento é ser um parceiro estratégico do cliente e não só uma agência de comunicação. Cria aí para mim uma peça bonita. A gente não faz isso aqui. A gente é um parceiro estratégico. Eu acho que é importante dizer que a gente, o nosso objetivo sempre foi uma comunicação integrada, né? Que junta essas áreas de planejamento, mídia, design e publicidade e poder entregar isso para o cliente de uma forma única, né? Onde publicitários, designers, analistas digitais, pensadores e especialistas se integram para conectar marcas e consumidores. Consumidores cada vez mais multicanais e multiplataforma. Para surpreendê-los, só mesmo sendo full, em todos os sentidos. Se a Dona Maria adora um supermercado, a gente cria as embalagens que ela compra. Se o Pedro se amarra em esportes, no intervalo do jogo tem o comercial que a Fullpack criou. Já para o seu João, que não sai de casa sem o radinho, a gente faz o jingle que gruda no ouvido. E como você acha que está o mercado de trabalho de profissionais da área? Aqui no Rio Aqui está no ruim. Rio está difícil. Está muito ruim. Inclusive, muitas agências saíram do Rio, né? Justamente por causa dessa situação econômica atual, e migraram para São Paulo, né? Porque é onde o mercado continua forte, né? Nessa área de... O mercado do Rio ele teve uma perda muito grande por conta do petróleo e dos escândalos de corrupção, né? Muitas agências do Rio, elas tinham a maioria da verba pautada em contas do governo. Então, com toda essa devassa que está acontecendo, estão tendo problema. Isso mancha muito o mercado carioca, inclusive, perante o Brasil, perante principalmente São Paulo. Então, mas o mercado está ruim. A gente está tendo escassez tanto profissional, porque tem muita gente indo para São Paulo. Isso é uma das coisas que a gente tem. Quem é realmente bom vai para São Paulo, porque é onde está realmente o coração, né, do negócio. As próprias empresas aqui, pela questão econômica, estão retraídas na questão
de fazer investimento efetivo em comunicação. Então, o mercado, nesse momento, está complicado. Mas é muito importante, às vezes, você ter um play regional para poder atender de maneira mais assertiva na praça em questão, né? Então, a gente entende como uma oportunidade também. O mercado deu uma baqueada agora, mas acho que em 2 anos vai voltar a subir. Pelo menos essa é a nossa esperança. É a nossa expectativa. Sobre o perfil do profissional, o que ele tem que demonstrar para ser, no caso, visto como bem-sucedido na área publicitária? Eu acho que, em primeiro lugar, você ter foco no que você quer. Porque a gente encontra muita gente que ainda está perdido, apesar de ser profissional, você não sabe exatamente se é aquilo que você está sendo contratado é o que você quer fazer para o resto da vida. Por exemplo, eu acredito muito na especialização do profissional. Por isso, no meu caso, por exemplo, como eu me direcionei para essa área de embalagem, de branding, isso é uma forma de você se especializar, né? De você se direcionar. Eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que ter essa direção, né? E gostar do que faz, né? Porque sem isso você não... Estudar muito, ter foco. Não adianta trabalhar, né? Ser profissional. A gente, principalmente no mercado carioca, o mercado publicitário, os profissionais não são profissionais efetivamente, acham que o mercado é uma zona, enfim, então chega a hora que quer, sai a hora que quer, enfim, principalmente na FUPEC a gente preza por um outro perfil de profissional. A FUPEC tem isso a gente preza por um profissional efetivamente comprometido com a empresa, a gente quer apostar no profissional, então até um perfil bastante diferente, que a maioria das agências tem muita rotatividade, a gente aqui prefere que não tenha essa rotatividade absurda, que a gente contrate pontualmente algumas pessoas para oxigenar a equipe, mas que a gente mantenha uma linha de pensamento aqui dentro, sempre com os mesmos profissionais, para fazer carreira aqui dentro mesmo. E aqui tem gente com 17 anos, 20 anos de casa, eu tenho 5, ele já tem 11. Então, começou como estagiário. Começou como estagiário, hoje em dia é o diretor de criação. A direção de criação. E quais são os departamentos de uma... De uma meio agência. amplo isso, né? É o que a gente falou aqui. Tem a parte do atendimento, né, onde que pega o briefing, tudo, fica em contato com o cliente. A gente tem a parte de mídia, quem é que faz o plano de mídia, o planejamento de mídia da agência. Então, ela que escolhe onde vai veicular a nossa criação. Vamos colocar ali num outdoor, porque naquele outdoor passa 50 mil pessoas por dia, de público B, que é o que eu quero pegar. Então, eles têm diversos estudos. Tem a parte de planejamento, que é quem incorpora toda essa parte de inteligência e direciona os esforços para a gente planejar a comunicação aqui dentro. E tem a parte de criação, que é dividida em on e off, que é onde a gente efetivamente faz a parte criativa e de desenvolvimento das peças. E a área de criação, aí tem suas subdivisões. Na área de criação tem a parte de direção de arte, que é o cara de design, que é o cara que coloca a mão na massa. Aqui na FUPEC é um pouco diferente da agência tradicional. O Rory é o diretor de design, como ele falou, a gente tem uma pegada de design aqui, até pela história da FUPEC, né, porque ela sempre foi muito pautada em design. Então aqui, além de fazer comunicação, a gente desenvolve embalagem, desenvolve ponto de venda, branding, essa coisa mais completa, né? Acho que a maior ideia da FUPEC é ser full mesmo, a gente tem tudo aqui dentro. Então, tem algum prêmio assim da empresa que a empresa já ganhou que vocês acham que tem algum destaque assim? Olha só, o Rory pode falar mais disso. Os prêmios estão ali, ó. Não, o que acontece? A FUPEC ela é muito mais apontada para a parte de estratégica do que efetivamente de prêmio. O prêmio é um resultado. O prêmio é um resultado, mas a gente não acredita. O que acontece hoje em dia? 90% das agências se pautam em prêmio e 10% em resultado efetivo. Exato. Então, as agências efetivas que vão para Cannes e festivais e querem ganhar prêmio, lógico que o prêmio é muito bom de ganhar, todo mundo gosta de ganhar, ser valorizado e tal. Mas aqui na FUPEC a gente preza para ter uma estratégia forte, uma comunicação que realmente dê resultado, do que o que a gente chama na publicidade fantasma, né? Então, as agências, elas têm até departamentos, as agências maiores,
de grande porte mesmo, de grupos internacionais, elas têm departamentos de fantasma. Só trabalham com projetos fantasmas. Como é que é isso? Por exemplo, aqui a gente atende o Guanabara, então a gente teria uma área que só pensaria para Guanabara em peças extremamente criativas, mas que para o cliente em nada modifica, porque assim, são criações que não são para o público do cliente, que são só voltadas para a criatividade. Então, assim, isso é uma coisa que está matando, inclusive, o modelo tradicional de agência, né? Porque você não consegue pagar, você não consegue manter uma equipe de 10 pessoas pensando para prêmio se ela não tem remuneração para aquela equipe. Então, porque vira um departamento de fantasma que não quebra as agências. A grande parte das agências vende almoço para pagar a janta porque realmente se foca nisso. E aqui na FUPEC a gente aponta para um outro norte, né? Que é efetivamente trabalhar estrategicamente com o cliente. Mas assim, a gente há bastante tempo não participa, é uma política da empresa de não participar. Então assim, por mais que a gente tenha criações às vezes que a gente sabe que são boas, por exemplo, ano passado a gente pendurou um carro na Avenida Paulista, não sei se vocês viram esse case no nosso site. Fez uma super projeção mapeada para divulgar um novo conceito de um cliente nosso que é a Chevron. Certamente seria uma ação que seria super premiada, a gente optou por não escrever em nada, porque a gente não acredita que isso seja um diferencial para a agência. Ninguém chega aqui, vou contratar eles porque eles têm prêmio. Não, vou contratar porque eles dão resultado. E quais são os maiores cases aqui da FUPEC? O maior case mesmo é o supermercado de Guanabara, né, que já está com a gente há 17 anos. Né? Isso. O Guanabara era uma empresa muito pequena, né? Era praticamente uma loja pequena. Eram algumas lojinhas muito pequenas de bairro. Se transformou no que é hoje, né? Um dos maiores compradores de mídias do Brasil. O Guanabara é um player local, né? Só tem Rio de Janeiro e São Gonçalo e Niterói. E mesmo assim o volume de mídia é muito absurdo. Então, sim, por exemplo, em mídia exterior, a gente é o maior comprador de mídia exterior do Brasil, apesar de ser um player local. Assim, os números são muito expressivos, né? Então, a quantidade de lojas, então, hoje é a maior rede de supermercado do Rio e tal. Isso foi uma construção em conjunto de FUPEC com Guanabara para poder chegar onde a gente chegou. Entendeu? Então, a gente é responsável desde do encarte ao filme da Ivete. Guanabara chegou com tudo, minha gente. Vista a sua fantasia e vem aproveitar os precinhos do patrocinador oficial do Carnaval da Sapucaí. Guanabara, tudo por você. Entendeu? Assim, o chaveiro, se tiver um chaveiro do Guanabara, foi feito aqui dentro. Se tiver um broche do Guanabara aqui dentro. O filme da Ivete foi feito também aqui dentro. Então, tudo do Guanabara sai daqui de dentro. Então, vocês falaram sobre a versatilidade da empresa, né? Exato. Não se direcionar só na publicidade. Isso, a gente faz tudo. Então, a Guanabara tem a linha de pão, sei lá, o Rory que faz a embalagem. Então, tudo é feito aqui dentro. Tudo do Guanabara. Ok. E qual vocês acham que é o papel da internet dentro do contexto assim, geral da publicidade? Não só do que ele comentou ali, mas um conceito amplo. A internet hoje a gente está apontando, está tendo essa migração mesmo, enfim, do pensamento. Todo mundo sabe que tem que estar lá, a maioria dos clientes ainda não sabe o porquê, mas sabe que tem que estar. E, enfim, até o Guanabara vem de uma cultura muito... Por exemplo, o Guanabara, você está, porque é o nosso maior cliente, ele vem de uma cultura off, mas ele já entendeu que tem que migrar para o on. Mas eu acho que o maior diferencial do on é que traz dados e resultados em tempo real para a gente. Então a gente consegue apontar esforços de comunicação diariamente de uma maneira muito mais assertiva, porque, por exemplo, o site do Guanabara ele tem diversas tecnologias embarcadas que me dão resultados em tempo real de quem está acessando, qual a classe social, qual o interesse da pessoa, qual o sexo, qual tudo. Então eu consigo falar, tem X pessoas aqui
que estão acessando, que, sei lá, são homens, classe B, que gostam de churrasco. Pô, vamos jogar uma oferta agora em tempo real para os caras de churrasco? Vamos, a gente vai lá e cria. Então acho que o papel da internet é muito mais do que mais um espaço de mídia e aí sim um grande banco de dados mesmo, de conhecimento do nosso público-alvo em tempo real, né? A gente consegue mensurar em tempo real tudo que está acontecendo ali e melhor direcionar os esforços de comunicação, né? Acho que é o maior desafio que está acontecendo agora é essa análise de Big Data, que está se falando muito no mercado, que é exatamente isso, a gente conhecer, pegar dados e conseguir trabalhar esses dados de maneira assertiva enfim, para melhorar o esforço de comunicação, né? Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now